Os dados da economia brasileira têm se mostrado muito positivo após os 2 mandatos do presidente Lula e 1 ano e 3 meses de mandato da presidenta Dilma Rousseff. Mesmo com um ambiente internacional ainda preocupante, observamos índices positivos de crescimento do produto interno bruto, estabilidade preservada, taxas de inflação hoje em declínio, juros em queda e expansão do emprego. Isso é muito bom para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira. Observa-se ainda, pela primeira vez em décadas, a redução das desigualdades sociais. Seu efeito mais visível é o claro crescimento da classe média, com o extrato C recebendo amplos contingentes dos extratos D e E. Constatamos agora que a expansão da economia já se reflete nas alternativas disponibilizadas ao trabalhador brasileiro. Em outras palavras, o crescimento deu-lhe mais poder. O crescimento econômico deu mais poder ao trabalhador brasileiro. Isso significa, na prática, que o assalariado tem como buscar melhores vagas em um mercado de trabalho aquecido. Pode mudar de emprego com maior facilidade em busca de salário mais elevado ou de melhores condições para exercer a sua profissão. E tem feito isso. Dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, os CAGED do Ministério do Trabalho, mostram que 30% dos desligamentos no primeiro bimestre deste ano ocorreram por decisão do trabalhador. Em janeiro e fevereiro, foram quase 3 milhões de desligamentos de emprego, dos quais 969 mil por iniciativa do assalariado. São números inéditos na história do nosso país. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta comparar com o que ocorria no passado. No primeiro bimestre de 2003, quando pela primeira vez se passou a fazer esse tipo de pesquisa, as saídas voluntárias de emprego representavam apenas 17% do total. Em linguagem clara, em cada 100 rupturas de contrato de trabalho, 82 constituíam demissões, determinadas pelo empregador. Apenas 17 resultavam da livre decisão do trabalhador. Ao longo desses anos, a proporção foi se alterando em favor do trabalhador. Na média do ano passado, as demissões voluntárias de iniciativa do empregado foram 28%. Mostra-se, assim, uma evolução altamente positiva. Pergunte-se a qualquer trabalhador como prefere que ocorra uma relação de emprego, se demitido ou se deixando voluntariamente. Numa situação como a que vivemos, com desemprego mais baixo e economia em expansão, fica mais viável obter um emprego melhor. A conexão entre aumento do nível de emprego e demissão voluntária se desenha com clareza. De 2008 para 2009, houve ligeira elevação do desemprego no país, por conta da crise internacional. O desemprego médio anual cresceu de 7,9% para 8,1%. Os desligamentos voluntários também caíram para 21,7%. De 2010 para cá, o nível de ocupação só cresceu no Brasil. Em fevereiro, o desemprego ficou em 5,7%, o menor resultado para este mês desde o início da série histórica em 2002. Esses resultados altamente positivos, vamos lembrar, registram-se em um contexto internacional ainda recessivo. O Brasil constitui uma exceção neste cenário. Comparem-se os 5,7% de desemprego que registramos com os índices dos países industrializados. Nações como a Espanha têm perto de 20% de desempregados, o que atormenta especialmente os jovens. Mesmo em economias fortes, como o Japão ou a Itália, a falta de ocupação alarma a população. Senhor presidente, senhores senadores, há ainda um dado importante a conferir. O número de desligamentos espontâneos ocorreu entre trabalhadores de todos os níveis de qualificação. A situação favorável de emprego não está, portanto, restrita a determinados nichos de mercado, mas beneficia toda a população brasileira.
Como avalia o DIEESE, o aumento da oferta de trabalho faz com que os profissionais com nível mais elevado de formação sejam disputados por empresas que sofrem com falta de mão de obra qualificada para expandir os seus negócios. Entretanto, os dados mostram que também os profissionais com menor qualificação beneficiam-se deste quadro. Isso tanto é verdade que entre os setores com maior rotatividade, por iniciativa do trabalhador, está a construção civil. Criou-se assim um quadro único na história das relações trabalhistas do Brasil. Agora são os assalariados que têm instrumentos para optar, e isso é muito bom. Antes, eram as empresas que colocavam exigências na hora de contratar. Essa condição adversa refletia-se não nos que se encontravam em posição mais frágil. Como registra o próprio DIEESE, no passado, quem tinha mais de 40 anos era descartado. Podia ser facilmente substituído. Na outra ponta, os jovens não conseguiam emprego pela falta de experiência. Então, tenho uma satisfação especial em registrar que nosso querido estado de Roraima não constitui exceção nesse quadro favorável de emprego. Embora nossa base de cálculo seja pequena em função das dimensões do mercado de trabalho local, os índices de emprego também se mostram positivos em nosso estado de Roraima. Em fevereiro, sempre pelos dados do CAGED, houve um aumento de 0,42% no estoque de assalariados com carteira assinada em relação com janeiro. Esse desempenho decorreu principalmente do emprego no setor da construção civil. Caso procuremos um horizonte mais amplo, de 12 meses, os dados são ainda mais animadores. Houve em Roraima, nesse período, um crescimento de 4,93% do nível de empregos. Estamos aqui falando dos chamados empregos de boa qualidade, aqueles com carteira assinada. Então, senhor presidente Paulo Davinho, temos ainda indicações de que há todas as condições para que continue esta boa fase da economia brasileira e das relações de trabalho. As previsões feitas pelo mercado são positivas. De acordo com o último boletim Focus, elaborado pelos Banco Central, a partir de previsão feita por especialistas com capacidade decisória em instituições econômicas, as previsões indicam que o Produto Interno Bruto do país cresça 3,2% este ano e 4,2% no próximo ano. Sabemos que as projeções oficiais são ainda mais otimistas. Pesa também nesse sentido o último conjunto de medidas econômicas baixadas há poucos dias pela presidenta Dilma Rousseff. Seu objetivo é implementar as condições da indústria brasileira, ao mesmo tempo em que se eleva a taxa de investimento da economia brasileira. Este círculo virtuoso deve, portanto, não apenas continuar, mas acentuar-se, trazendo melhor rendimento para nossos trabalhadores e mais expansão de emprego. Eu queria fazer uma parte, o nosso querido senador Paulo Paim. Senador Angela Portela, eu cheguei rapidamente aqui e quero cumprimentar a Vossa Excelência. Porque eu tenho visto ultimamente, só na tribuna, também aqui do Senado e da Câmara, diz que o país está um caos, que é o apocalipse, é a famosa frase agora, desindustrialização. Ou seja, o país está sendo desindustrializado. E com isso dizem que são milhares, milhões de pessoas desempregadas. Pior não, bom, que todo o estado que eu vou, todo mundo fala de política de pleno emprego. Eu fui em Santa Catarina, por exemplo, me disseram que há uma defasagem de 10%. Precisaria ter 10% a mais de trabalhadores para ocupar os postos de trabalho. Então, eu diria, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando o DIEESE, cumprimentando o IPEA, que fez o estudo que eu estou de posse dele, foi publicado na Folha de São Paulo, que a situação não é bem essa. Porque aqueles que pregam o caos, como é que tem uma frase popular que diz, você desqualifica para comprar mais barato o produto, né? Aqueles que pregam o caos querem cada vez mais benefícios para dizer que, com isso, eles estão fortalecendo a indústria. Eu sou favorável a fortalecer a indústria sempre,
mas não me digam, porque eu não vejo esse caos. As compras da Páscoa agora foi as maiores compras dos últimos 10 anos. Foi uma informação que eu recebi. Foi quando mais se vendeu. Então, vamos devagar com o andor. Parabéns a Vossa Excelência, que faz o equilíbrio. Mostra que não é bem assim e, ao mesmo tempo, defende as políticas da presidenta Dilma. Vossa Excelência sabe, claro, eu não escondo a minha posição, que eu apenas estou preocupado com a Previdência. Desonerar a folha. Se chegar a 0%, aí eu vou me preocupar em muito, porque aí poderíamos ter o déficit. Mas eu quero mais cumprimentar o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, em sintonia com o DIEESE e com o IPEA. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Eu queria lhe parabenizar pela sua luta em prol da qualidade de vida do trabalhador brasileiro. E a gente fica muito feliz quando vê essa evolução na economia do nosso país, essas medidas adotadas pelo governo da presidenta Dilma, melhorar a qualidade de vida, valorizar o salário dos nossos trabalhadores. E isso precisa ser destacado. Muito obrigada.